Mais uma terça-feira a gente está aqui juntos no canal do YouTube, mais um vídeo exclusivo. E esse vídeo hoje é um vídeo prático e que vai te ajudar muito a melhorar a sua circulação. Afinal de contas, quais são os alimentos que a gente deve priorizar na nossa refeição diária? Quais são os alimentos que a gente deve evitar? Então, se você quer saber sobre esse tema, fica comigo que nos próximos minutos eu vou te falar tudo que você precisa saber e aplicar hoje na sua rotina da sua alimentação. Primeira coisa, se não se inscreveu, se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho. Toda terça-feira a gente está juntos aqui às 8 horas com um vídeo exclusivo para vocês. Segundo, eu queria agradecer a cada seguidor aqui do canal do YouTube. Realmente eu estou muito feliz com os comentários, a gente vai estar respondendo os comentários de vocês. Então vamos lá. Primeira coisa que você precisa saber é o seguinte: quais são os fatores que são importantes para melhorar a nossa circulação? A nossa circulação, nosso organismo, é como se fosse um carro. Se a gente não cuida desse carro, se a gente não faz as manutenções, se a gente não coloca o combustível adequado, se a gente não coloca o óleo para fazer o funcionamento daquele motor ficar da forma adequada, ele acaba pifando. Assim é o nosso organismo. E é por isso que a gente tem que saber quais são os alimentos que a gente tem que priorizar no nosso dia a dia. E eu vou começar aqui te falando de quais os fatores estão presentes nos alimentos que vão ajudar na sua circulação. Assim como a gente, quando coloca a gasolina no carro da gente, quanto mais pura é a gasolina, melhor vai ser o efeito daquela gasolina sobre o motor e melhor vai ser o desempenho daquele motor. Então você precisa entender que quais são os alimentos que eu devo priorizar. Então a primeira coisa é que a água ela faz parte de quase 80% do nosso organismo. E à medida que a gente envelhece, a gente vai perdendo a quantidade de água no nosso organismo. Então por isso que a pele ela vai ficando mais enrugada, por isso que o nosso funcionamento ele fica mais prejudicado. E essa é uma estratégia que você tem que botar na sua rotina. Você precisa ingerir bastante água. Em média, a gente recomenda que o paciente ingira em torno de 30 a 35 ml de água por quilo de peso dia. E isso vai dar uma média, vamos botar um paciente de 70 quilos, vai ser em torno de 2 litros e 100 ml a 2 litros e meio por dia. Tá bom? Isso é uma média para um paciente de 70 quilos. Então, como fazer? Né? Eu não tenho como ficar só bebendo água o dia todo. Então, você tem que entender que existem alguns alimentos em que o teor de água nesses alimentos é muito rico. Por exemplo, a melancia. 80 a 90% da melancia ela é de água. Então, quando você come bastante melancia, você está ingerindo água. Então, é um alimento que ele vai te dar um aporte de água muito grande. Mas, Rafael, eu queria tirar uma dúvida. Eu tenho varizes, minha perna está inchando. E como é que faz? Se minha perna já está inchada, ou seja, o inchaço é líquido, como é que eu vou ingerir mais água? Parece contraditório isso. E você está me dizendo que são alimentos que vão ajudar a melhorar o inchaço da minha perna. Pois é. O que acontece é que o inchaço da perna ele nada mais é do que a inflamação que sua perna está ali inflamada por conta daquela má circulação. E esse processo inflamatório leva a um dos sinais do processo inflamatório, que é o inchaço na perna. Só que se engana você que quando você ingere bastante água, essa água ela vai ajudar a eliminar no rim, no fígado e nas fezes aquelas toxinas. Então, quanto mais água você ingere, mais aquela circulação vai ficar efetiva, assim como o motor de um carro. Se não tem água no motor, o motor bate. Por quê? Porque a água leva a todo o funcionamento do carro e tira aquelas impurezas e descarta. Assim acontece no nosso organismo. Então, por incrível que pareça, quanto mais água você ingere, melhor vai ser para o seu organismo e melhor para aquele processo inflamatório e, por consequência, melhorar aquele inchaço na sua perna. Então, lembre-se disso. Lógico que eu deixo aqui o adendo para pacientes cardiopatas, pacientes que têm problemas renais, pacientes que têm problema no fígado. Estes pacientes, eles são as exceções e a gente tem que ter cuidado na quantidade de água que eles ingerem. Então, nesses casos, a gente recomenda que você, caso tenha alguma dessas patologias, alguma dessas doenças, nesses sistemas, né, procure o seu médico especialista para ele te recomendar a quantidade de água que você deve ingerir. Mas na grande maioria das pessoas, a água ela sempre vai ser benéfica por conta disso que eu acabei de falar. Então existem frutas que são ricas em água. Melancia, morango, o pepino, ele tem muita água. Então esses são alimentos que deve priorizar na sua rotina, tá bom? Rafael, o que é que mais eu preciso ingerir para melhorar minha circulação? Assim como a gasolina, como eu acabei de falar, quanto maior o grau de pureza dela, melhor vai ser para o carro. E existem alguns aditivos que a gente coloca na gasolina para melhorar o bom funcionamento. Assim, nos alimentos. Existem aditivos que são presentes nos alimentos que ajudam na sua circulação. Dentre eles, a vitamina C.
A vitamina C tem uma série de substâncias. A vitamina C ela exerce uma série de efeitos no seu organismo que vai melhorar o desempenho da sua circulação. Seja na melhora da parede, do bom funcionamento da parede do vaso, seja na redução dos processos de oxidação. O que é oxidação? É como se fosse uma estrada, à medida que a estrada vai oxidando, aquele asfalto ele vai ficando cheio de buraco. A mesma coisa com a circulação. Então essa é uma analogia que eu gosto de fazer com meus pacientes, que a vitamina C ela é como se fosse um engenheiro que está ali retocando os buracos da estrada, evitando que aquela estrada piore cada vez mais. Então quanto mais vitamina C você está ali ingerindo, melhor vai ser o funcionamento da sua circulação. E lembro mais uma vez que a vitamina C, se você fizer ingestão de vitamina C, sempre aumentar a ingesta de água. Lembra? A água vai levar as substâncias corretas para o seu organismo e vai trazer de volta para o rim para ser eliminado as substâncias que são tóxicas. Então a vitamina C ela é como se fosse um engenheiro em relação ao buraco da estrada. Ela vai tampar esses buracos para evitar que esses buracos acabem gerando danos para o carro, no seu caso do seu organismo, danos para o funcionamento da sua circulação. Uma terceira coisa importante, e essa terceira coisa são as substâncias flavonoides. Daí a importância da ingestão de uva. Eu sempre oriento meus pacientes pós-cirurgia para ingerir uva, porque as substâncias flavonoides também têm efeitos na melhora do funcionamento da parede do vaso. Então, a uva ela também é um tipo de alimento que deve estar presente na sua rotina de alimentação. Beleza? Pois bem, quais são os outros alimentos que a gente deve priorizar? Quando eu falo das proteínas, existem 3 tipos de apresentação das proteínas, né? A carne, o peixe e o frango. Então, a carne, apesar de ela ter um alimento rico em uma série de substâncias, é um tipo de proteína que você não deve ingerir diariamente, porque ela tem uma série de substâncias que são inflamatórias. E para você que tem problema de circulação, a gente não recomenda que coma carne todo dia. Você deve priorizar o frango e o peixe, porque além de ter outras substâncias que são benéficas, como por exemplo o peixe ômega 3, que vai te ajudar na circulação, elas têm essas toxinas presentes na carne vermelha, elas não têm tanto na carne branca, que é o peixe e o frango. Então priorize na sua rotina mais peixe e frango. Isso não quer dizer que você vai parar de comer carne. Você vai comer carne, mas com a menor frequência semanal, tá bom? E Rafael, quais são os alimentos que eu devo evitar no meu dia a dia? Principalmente os alimentos condimentados, que são aqueles alimentos ricos em série de corantes, que estão presentes muito nas carnes defumadas, salsicha, aquelas substâncias que ficam, quanto mais condimentado tiver, mais corante tiver, menos você vai evitar comer. Por quê? Porque esses corantes eles impregnam a parede do vaso, tornando os vasos mais rígidos e mais inflamatórios. É como se você acelerasse o surgimento de buraco na estrada, como eu falei há um tempo atrás. Então, os alimentos condimentados, os alimentos enlatados são coisas que você deve evitar. Outra coisa, os carboidratos processados, ou seja, chocolate industrializado, aquelas substâncias ricas em açúcares, porque os açúcares eles aumentam o processo inflamatório da parede do vaso e, por consequência, vai piorar a sua circulação, tá bom? Então, essas são coisas básicas que eu queria passar para você já aplicar hoje no seu dia a dia, para que assim você consiga melhorar a sua circulação e evitar que determinadas substâncias comprometam o bom funcionamento da circulação e estimulem o surgimento de dor nas suas pernas e de inchaço nas suas pernas, tá bom? Se gostou do vídeo, não esquece de deixar sua curtida, comentário. Se ainda não me segue aqui no canal, se inscreve, porque toda terça-feira, às 20 horas, a gente tem vídeo exclusivo para você. A gente se encontra na próxima semana.